para o povo português. TVI 24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. E esta foi a Semana da Família. A nossa convidada Ana Cid, secretária-geral da Associação das Famílias Numerosas. Bom dia, Ana Cid. Olá, bom dia. Bom dia. Vocês dizem que as famílias portuguesas querem ter mais filhos, mas não têm liberdade para os ter. O que é que querem dizer com isto? O que nós queremos dizer é que realmente nós fizemos um inquérito em 2009, o último inquérito que nós fizemos às famílias relativamente ao número de filhos que desejavam ter, e esse número aponta para 3,1. Vem, aliás, na sequência de um outro estudo realizado já em 99 pelo INE, que também apontava para números bastante superiores ao número de filhos que as famílias estão a ter em Portugal e, portanto, nós temos como certa esta realidade. Aliás, e sentimos isso todos os dias, quer dizer, nós então na Associação somos muito confrontados com pessoas que comunicam connosco e que nos dizem permanentemente: eu gostava de ter mais, eu não posso ter mais, e, portanto, de facto há aqui um contexto que é de penalização das famílias com filhos. Quanto mais filhos, mais penalizado se é, obviamente. Mas qualquer família com filhos em Portugal, tenha um filho, tenha dois filhos, tenha mais, é extremamente prejudicada em Portugal. Desde logo, do ponto de vista da fiscalidade. Era isso, Ana, eu vou interrompê-la porquê? Porque vocês têm aqui uma ideia diferenciadora, que eu gostava de falar mais em pormenor à frente. E para não lhe cortar o raciocínio, eu introduzi a conversa, sugeri-lhe então as notícias que destaca dos jornais de hoje. Muito e a bem. seguir falaremos então, é uma medida que eu acho diferenciadora, de facto, Muito esta bem. da fiscalidade. Muito bem. Então, eu, em termos de notícias, acabei por destacar aquelas que também têm um bocadinho a ver com as preocupações que nós temos. E que são notícias que estão permanentemente nos jornais e, portanto, têm a ver com aquilo que é estrutural no nosso país. Temos sempre as primeiras páginas que são daquilo que é mais fugaz, muitas vezes, que vem e vai, mas eu fui aqui buscar algumas notícias que têm exatamente a ver com aquilo que para aquilo que nós chamamos a atenção, que é: o problema da natalidade não é um problema que esteja apenas e só relacionado com a questão da segurança social. A questão da segurança social é muito importante e a natalidade é determinante. Portanto, a capacidade de nós, hoje e amanhã, pagarmos determinado nível de reformas e pensões está intrinsecamente ligada à questão da natalidade. Mas o problema da falta de crianças e jovens tem também muito a ver com toda a capacidade de crescimento económico. E então, se formos ver, é muito frequente, em termos de vendas, temos sempre estes títulos, não é? As vendas de automóveis crescem na Europa, mas mantêm queda em Portugal. E nós, se pensarmos numa população que é muito mais envelhecida, obviamente o número de carros que vai ser necessário é muito inferior. Depois temos aqui outro título que também nos diz muito, e isto, quer dizer, isto é uma situação, a queda em Portugal da venda de carros, é uma situação que vai já a agudizar-se cada vez mais e que, com as tendências demográficas que nós já temos em Portugal há 30 anos, sempre de descida da natalidade, é uma situação que vai ter um caminho ainda mais grave que este. Depois temos a situação dos arquitetos. Também todos sabemos, aliás, basta passear no nosso país, nós sabemos que estamos a viver uma situação de crise e que em situação de crise estes indicadores também se agudizam, mas não há dúvida que estas situações são conjunturais e são para manter. Arquitetos, está aqui esta notícia, que arquitetos fintam a crise com jazigos. Ou seja, nós temos um número cada vez mais elevado de arquitetos, de engenheiros, de empresas de construção com graves problemas económicos. Isto também é estrutural e, obviamente, no futuro nós não vamos precisar de tantas casas. Aliás, já há casas em excesso. Há muitas casas em excesso. Pronto, eu chamava a atenção para estes aspectos. Depois, portanto, estes são aspectos relacionados com a possibilidade de crescimento económico. Cada criança que nasce, à medida que vai crescendo, vai necessitando um conjunto de bens e serviços e é isso que faz girar a economia. E, portanto, obviamente, nós temos em Portugal um déficit de 1.300.000 crianças e jovens, isso traz estruturalmente para a nossa capacidade de crescimento económico um problema gravíssimo. Outra questão que é muito importante é a possibilidade de criar emprego. Também, quase todas as semanas nos jornais, vem o problema relacionado com os professores. O Ministério vai negociar para tentar evitar greve. Temos permanentemente problemas ao nível dos professores. Se fizermos uma conta muito simples, nós temos 1.300.000 crianças e jovens em déficit, em buraco, que são aquelas que deviam ter nascido para renovar as nossas gerações. Se elas tivessem nascido, nós precisávamos de mais professores do que aqueles que temos. E, portanto, a falta de crianças e jovens
tem consequências gravíssimas também ao nível do desemprego. Ou seja, não estamos só a viver uma crise também ela de valores, mas uma crise económica e financeira. Está-se a descurar um pouco o futuro geracional do país. Vai haver aqui uma gap, um buraco grande, entretanto. Completamente, completamente. Quer dizer, nós vivemos uma realidade nos últimos tempos que foi a esperança média de vida ter aumentado e que é uma coisa intrinsecamente boa, não é? Todos nós entendemos como boa que os nossos pais, que nós próprios vivamos até mais tarde, mas na verdade essa situação aliada ao facto de, e esse é que é o problema não é as pessoas viverem mais tempo. Aliás, porque as pessoas hoje em dia são velhas muito mais tarde, portanto, têm uma capacidade de O problema de é morrer e não haver nascimentos. Não haver nascimentos. Esse é que é o problema e, por exemplo, isso é uma das coisas que nós defendemos, é que esse aspecto da natalidade deve ser incorporado na sustentabilidade da segurança social. Mas a senhora que lida com famílias e com famílias numerosas, como é que se pode dar à luz crianças nesta situação? É cada vez mais difícil. É um ato de coragem quase. É mesmo um ato de coragem, eu vejo isso todos os dias nas nossas famílias, é um sacrifício pessoal. Claro que depois, quer dizer, não podemos falar só em sacrifício, porque os filhos têm imensas... compensam tudo. Mas também temos casos, e muitos infelizmente reais, de pais que olham para os filhos como outra coisa qualquer que não um filho. Pois, e condenamos as famílias a um empobrecimento. E isso é que não é justo. O que nós defendemos não são benefícios não são incentivos à natalidade e não são benefícios para estas famílias. É uma medida diferenciadora, de facto. Equidade e justiça. É só isso que é preciso. Então explique-nos, em termos de fiscalidade, qual é a medida nova e inovadora que vocês propõem para as famílias, sobretudo famílias numerosas? Então, o que nós queremos é que seja olhado para o rendimento e esteja tido em conta esse rendimento, quantas pessoas aquele alimento investe. Porque o que acontece neste momento é que se olha para o rendimento apenas e só. E as crianças abatem ali uma coisa pequenina. Imagine, eu não sei se as pessoas têm esta noção, neste momento, no nível de rendimentos à volta de 35 mil euros por ano, estamos a falar de valores de classe média baixa, o valor que se pode abater por criança, e este é um dos valores mais elevados, por mês, por criança por mês, é o que o Estado valoriza, é 25 euros. Eu pergunto, quer dizer, o que é que 25 euros dá para quê? Não, inclusive temos a escola pública para a qual nós gastamos uma média de 500 euros por filho. Exatamente. Mesmo, só em manuais escolares. Portanto, a escola pública gratuita é também muito subjetivo, não é? Claro que sim. Relativamente, portanto, a proposta que vocês apresentam é que a fiscalidade haja um olhar fiscal para as famílias numerosas, não em função só do rendimento, mas depois como esse rendimento é distribuído mensalmente pelo agregado familiar. Exatamente, porque se todas as pessoas têm que viver daquele rendimento... Mas acha que o Estado iria fazer isso? Ou seja, isto é encame para o Estado, é entrada de dinheiro? Ouça, as famílias com filhos são cada vez mais uma minoria. As famílias com mais filhos são uma minoria ainda maior. Há muitos países da Europa já fizeram isto. E isto é fundamental para se ter o aumento da natalidade. E o aumento da natalidade produz receita líquida para o Estado. Cada criança que nasce produz receita líquida. Pode ter encargos para o Estado, mas também tem receita. Porque vai gerar crescimento económico. E é o crescimento económico que traz... gera crescimento económico, gera emprego e isso traz receita líquida para o Estado. E, portanto, das duas uma, tem que se olhar do ponto de vista do investimento que cada criança Mas é curioso que no discurso do dia é um tema que não é muito aflorado. Há aqui fogachos sobre esta questão, mas... Isso é surpreendente. Porque como é que isto é tão importante para o país, é surpreendente como é que isto não se fala e, curiosamente, é muito interessante porque nós acompanhamos estas matérias há muitos anos tentamos explicar isto às pessoas e não é fácil. As pessoas frequentemente interpretam o nosso discurso como um discurso de benefícios para as famílias e não é verdade de todo. É mais, as pessoas acham... Ainda que fosse, seria legítimo, eventualmente. Poderia ser, mas não é o caso de todo. É que nós vivemos, as famílias são prejudicadas. E, portanto, quer dizer, aqui não faz sentido. E é muito curioso, porque durante muitos anos isto não era um problema. Não era um problema. Aliás, muito curiosamente, por exemplo, o ministro que foi fazer a reforma da Segurança Social foi o ministro Vieira da Silva. Quando ele era secretário de Estado da Segurança Social, uns anos antes, dizia que não havia problema nenhum. Depois é ele próprio que é forçado a fazer a reforma. E nós já fizemos uma avaliação da reforma que foi feita e não cabe de maneira... Os dados que foram indicados estão completamente desajustados em relação à realidade. Os desvios para haver sustentabilidade naquele modelo...
Os números que foram considerados implicavam aumentos de natalidade desde o momento da reforma e aumentos do crescimento económico desde o momento da reforma. Ora, nós, desde o momento da reforma, continuamos a assistir a um decréscimo da natalidade e continuamos a assistir a um decréscimo económico. É como costumo dizer, o mundo ao contrário. Eu gostava de ouvir agora sobre a lei que foi aprovada ontem no Parlamento. Estranhamente, há muito tempo que não se viu uma reação dos deputados nas bancadas como ontem, a baterem palmas e a gritarem, pareciam quase que estavam num estádio de futebol, não é uma crítica, é só uma constatação. Qual é a vossa posição sobre a coadoção de casais do mesmo sexo? Pois nós pensamos que é uma questão muito séria, aliás, todas as leis que já têm sido aprovadas nos últimos anos, que vai pôr em causa uma série de valores fundamentais da nossa sociedade, pensamos que têm que ser realmente olhadas com muita cautela. Mais uma vez não houve discussão pública, já no momento em que foi feita o casamento, que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, do nosso ponto de vista tinha sido necessário fazer um referendo. São leis que não podem ser mexidas desta forma. E eu acho que as pessoas nem percebem o alcance. É mostrada, como não há discussão pública praticamente acerca destes temas, são temas que têm uma agenda que nós percebemos, que aliás se tornou nítida no discurso das pessoas que têm defendido estes temas, é que há uma agenda no sentido de uma continuidade de um determinado conjunto de políticas. E nós pensamos que tem que haver muita cautela e tem que ser tudo muito ponderado. Sim, uma coisa são as políticas económicas, fiscais, etc, etc. Outra coisa são este tipo de leis e de medidas que têm a ver diretamente com... E nós vemos, por exemplo, e continuamos a assistir a aumentos constantes do aborto, por exemplo, e é muito difícil. Como é que nós explicamos a uma pessoa de idade que tem muitas vezes dificuldade em comprar os seus medicamentos e para isso não há dinheiro, e simultaneamente há muito dinheiro para o aborto e gasta-se muito dinheiro, milhões. E, portanto, é muito difícil, é preciso, todas estas leis, e as pessoas não têm noção, têm custos para a sociedade. E isso é muito importante portanto, é muito importante que sejam discutidas e que não sejam feitas desta forma como estão a ser feitas e impostas. Mas parece-me gravíssimo que numa situação tão grave que nós vivemos do ponto de vista económico e social, com tantas pessoas a passar tanta dificuldade, a Assembleia da República se continua a preocupar com uma agenda de um determinado conjunto de deputados que, do nosso ponto de vista, nem sequer representa a sociedade. Bom, Ana Cida, eu fiz um sinal, tive que interromper porque o tempo esgotou. Presumo que não tenha ficado nada por falar. Não, só gostava de convidar as pessoas a irem hoje à Semana da Família nas docas de Lisboa, nas docas de Santa Maria em Alcântara. Temos lá um conjunto de atividades, sábado e domingo, muito grande para todas as famílias, são todas convidadas, muitas atividades para as crianças e, portanto, convido-as a juntarem-se a nós gratuito. Lá. Muita coisa, quase tudo gratuito. Importante. A entrada é gratuita e as atividades, muitas delas também gratuitas. Muito obrigado pela sua presença e que esta iniciativa termine da melhor forma, da forma como esperam. Ana Cida, ela é a presidente da Associação de Famílias Numerosas, hoje aqui a ajudar-nos a fazer a revista de imprensa deste sábado, 18 de maio de 2013.